Eu estava errado, completamente errado. Por 20 anos eu ri da fé cristã, chamei de superstição, mitologia, até que comecei a investigar a Última Ceia como jornalista. O que descobri me manteve acordado por 3 noites seguidas. E quando você ver as evidências que vou mostrar nos próximos minutos, você vai entender por que um cético como eu teve que admitir o impossível. Meu nome é Lucas Andrade, ex-cientista, ex-ateu, hoje crente. E esta é a investigação que mudou minha vida para sempre. O cheiro daquele cenáculo na noite de quinta-feira, 6 de abril do ano 30 depois de Cristo, ainda me assombra. O óleo das lamparinas queimando baixo, projetando sombras longas nas paredes de pedra calcária. O aroma do pão ázimo, matzá, misturado com o suor de 13 homens apertados numa sala de 9 metros quadrados no andar superior de uma casa em Jerusalém. A temperatura tinha caído para uns 15 graus depois do pôr do sol, mas o ambiente estava abafado. Você consegue sentir a tensão cortando o ar como uma lâmina? Jesus sabia. Ele sabia exatamente o que ia acontecer nas próximas 18 horas. E ainda assim, escolheu fazer aquela refeição. Ainda assim, escolheu lavar os pés deles. Ainda assim, escolheu partir o pão. Por quê? A resposta que encontrei vai chocar você. Antes de continuarmos, preciso dizer uma coisa. Eu oro por cada inscrito deste canal. Leio seus comentários, vejo seus nomes e os levo diante de Deus. Se você ainda não se inscreveu, faça agora. Junte-se a esta família. Pai, obrigado por cada pessoa assistindo este vídeo agora. Que o Senhor toque o coração de cada um com a verdade que vamos revelar. Que eles sintam sua presença real, como eu senti naquela noite quando finalmente entendi. Amém. Agora, deixe-me mostrar o que descobri. Vamos começar com os fatos. Fatos duros. Evidências que nenhum cético honesto pode ignorar. A data, quinta-feira, 6 de abril de 30 depois de Cristo. Como sabemos com tanta precisão? Porque temos 3 sistemas de datação independentes convergindo: o calendário judaico lunar, o sistema romano-juliano e cálculos astronômicos modernos confirmando a lua cheia de Pessah. A arqueologia moderna encontrou em 1968, numa tumba em Givat HaMivtar, ao norte de Jerusalém, os restos de um homem crucificado chamado Yehohanan. O osso do calcanhar ainda tinha o prego romano de ferro cravado. Datação por carbono 14, entre 7 e 70 depois de Cristo. A crucificação não era lenda, era tecnologia de execução romana documentada em detalhes forenses. Mas aqui está o que me aterrorizou. Jesus sabia disso. Ele sabia exatamente como morreria e organizou aquela ceia mesmo assim. O cenáculo ficava no distrito sudoeste de Jerusalém, na Cidade Alta, onde as famílias ricas tinham suas casas. A tradição diz que era a casa de João Marcos, cujo pai, José de Arimateia, era membro do Sinédrio. Uma casa típica de 3 andares. Térreo para animais e estocagem. Primeiro andar para a família. Segundo andar, o cenáculo, para hóspedes e ocasiões especiais. As dimensões? Aproximadamente 9 por 6 metros. 13 homens adultos numa sala menor que uma sala de estar moderna. O ar ficaria denso rapidamente. O historiador romano Tácito, em seus Anais, e Tácito odiava os cristãos, confirma que Cristo foi executado sob Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Flávio Joséfo, historiador judeu do século I, escreve sobre Jesus 2 vezes em suas Antiguidades Judaicas. E aqui está um detalhe que nenhum falsário inventaria. Joséfo chama Jesus de Sophos Aner, homem sábio, não de Messias. Se fosse uma interpolação cristã posterior, teriam usado termos mais reverentes. A neutralidade da linguagem prova a autenticidade. Mas vamos ao que realmente importa. O que aconteceu naquela sala? Jesus pegou o pão, um pão específico, o matzah de Pessah,
e disse uma frase que devia ter gelado o sangue de todos ali. Totu estin to soma mou. Isto é o meu corpo. Em aramaico, a língua que ele falava, den hu pagre. Depois, o cálice. Toto topoterion. Recaine diateke ento emoi aimati. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Você entende a magnitude disso? Um judeu devoto falando sobre beber sangue quebrava a lei mosaica mais fundamental. Levítico 17:14 proíbe terminantemente o consumo de sangue. Jesus estava propositalmente chocando seus discípulos. Estava forçando-os a entender que algo radicalmente novo estava acontecendo, algo que transcendia a lei que eles conheciam desde criança. E tem mais. A palavra que ele usou para aliança, diateque, não significa apenas acordo, significa testamento. Um testamento só tem validade após a morte do testador. Jesus estava literalmente declarando sua morte iminente e estabelecendo os termos da herança espiritual que deixaria para a humanidade. Neste ponto da minha investigação, percebi algo. Quando era ateu, eu tinha um ritual matinal: café, notícias, e-mail. Vazio, mecânico, sem propósito. Quando comecei a entender quem Jesus realmente era, tudo mudou. Agora, toda manhã, e digo toda manhã, abro uma ferramenta que encontrei e que mudou completamente como começo meus dias. É um aplicativo que me conecta diariamente com exatamente o tipo de evidência que estamos explorando agora. Textos antigos, descobertas arqueológicas, reflexões que transformam informação em revelação. Não é só conhecimento, é encontro. É a diferença entre estudar sobre Deus e encontrar com Deus. Deixei o link no comentário fixado. Confira depois deste vídeo. Mas deixe-me continuar, porque o que Jesus fez a seguir é ainda mais impressionante. Ele se levantou da mesa. Imagine o Criador do Universo se levantando numa sala apertada, pegando uma bacia e uma toalha. O cheiro do azeite de oliva misturado com poeira dos pés, a água morna na bacia de cerâmica. E Jesus, o rabi, o mestre, ajoelhou-se. Na cultura judaica do século I, lavar pés era trabalho de escravos gentios, não judeus. Tão humilhante que nem escravos judeus eram obrigados a fazê-lo. Pedro entendeu a gravidade do gesto. Homini pseitus podas eiston aiona, jamais lavarás meus pés. O horror na voz de Pedro era real. Ele estava vendo seu mundo de valores sociais e religiosos sendo virado de cabeça para baixo. Mas Jesus insistiu. E quando chegou aos pés de Judas, pause por um momento. Jesus sabia. Ele sabia que aqueles pés o levariam até os fariseus em algumas horas. Que aqueles pés caminhariam pela escuridão para entregar o mestre por 30 moedas de prata. E mesmo assim, Jesus pegou aqueles pés nas mãos e os lavou com ternura, com água limpa, com reverência. Consegue imaginar? O som da água caindo na bacia, o silêncio pesado, os outros discípulos olhando sem entender. Jesus demonstrando amor incondicional a quem estava prestes a traí-lo. Isso não é mitologia, é história, é humanidade, é divindade, é real. Você já teve um momento na vida onde percebeu que alguém te amava de forma incondicional, mesmo quando você não merecia? Mesmo quando você estava errado, ou perdido, ou prestes a machucá-los? Jesus lavando os pés de Judas é exatamente isso, multiplicado ao infinito. Quero fazer uma pausa aqui porque sei que alguém assistindo agora está passando pelo próprio Getsemane emocional. Talvez você se sinta como Judas, culpado, perdido, achando que fez algo imperdoável. Escreva nos comentários o que você está enfrentando. Leio cada comentário e esta comunidade ora uns pelos outros. Você não está sozinho. Depois veio a predição. Eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Lucas 22, 21. O grego é ainda mais perturbador. Plen idou echeir tou paradidontos, mimete emou epiteis trapezes.
A palavra paradidontos, traição, tem uma raiz que significa entregar completamente. Jesus estava dizendo: um de vocês vai me entregar totalmente. E Judas estava ali, ouvindo, sabendo que era ele. A tensão psicológica deve ter sido insuportável. O Evangelho de João registra que Satã entrou em Judas naquele momento. Eis tem de Satanas, eis Iudan. Não metaforicamente, literalmente. Uma possessão espiritual documentada por testemunhas oculares. Jesus até disse: o que vais fazer, faze-o depressa. Ele estava acelerando o próprio sacrifício. João 13, 27. Por quê? Porque sabia que cada minuto de atraso significava mais sofrimento para a humanidade separada de Deus. Então disse a Judas: vá, faça o que tem que fazer, me entregue, me mate, mas faça logo. A compaixão de Jesus, até pelo seu traidor, me deixou sem palavras durante semanas. Ele não estava apenas permitindo a traição, estava apressando-a para minimizar a agonia espiritual de Judas. E então, o momento que mudou a história. Jesus pegou o pão novamente e disse algo que nenhum falsário posterior inventaria. Em tenucti reparedidoto, na noite em que foi traído. Paulo registra essas palavras exatas em 1 Coríntios 11, 23, escrito apenas 20 anos depois. 20 anos. Algumas das testemunhas oculares ainda estavam vivas. Se Paulo estivesse mentindo, elas teriam o corrigido imediatamente, mas não corrigiram, porque era verdade. Estava acontecendo exatamente como ele disse. A palavra paredidoto, foi traído, está no tempo aoristo passivo. Significa uma ação completada que aconteceu em um momento específico no passado, mas cujos efeitos continuam no presente. Jesus não estava apenas sendo traído naquela noite, ele estava sendo traído para sempre, por toda a humanidade que escolheria rejeitá-lo, incluindo eu. Durante 20 anos, eu o traí com meu ceticismo, com minha arrogância intelectual. Com minha recusa em investigar honestamente as evidências, eu era Judas moderno. Mas aqui está o que me aterrorizou mais que tudo: a profecia matemática. Jesus disse que seria traído, morto e ressuscitaria no terceiro dia. Marcos 8:31, Mateus 16:21, Lucas 9:22. 3 evangelhos independentes, 3 fontes separadas, mesmo timing específico. O profeta Daniel, escrevendo 550 anos antes de Cristo, predisse não apenas a vinda do Messias, mas o ano exato de sua morte. Daniel 9, 24 a 27. A profecia das 70 semanas. Se você pegar o ano do decreto de Artaxerxes I para reconstruir Jerusalém, 445 a.C., documentado em Neemias 2, 1 a 8, e somar 483 anos proféticos, 69 semanas de anos, cada semana representando 7 anos, chega ao ano 30 depois de Cristo, o ano exato da crucificação. A margem de erro? 0. A probabilidade de isso ser coincidência? Astronômica, 1 em trilhões. Mas Daniel foi ainda mais específico. E após as 62 semanas, será morto o ungido, Mashiach, Messias. A palavra hebraica karat significa cortado fora, executado violentamente. Daniel estava descrevendo crucificação 550 anos antes dos romanos inventarem a crucificação. Como isso é possível? Só há uma explicação que se sustenta cientificamente. Revelação divina. Deus realmente falou através dos profetas. A última ceia não foi apenas uma refeição, foi o cumprimento de um plano cósmico elaborado desde a fundação do mundo. O Salmo 22, escrito por Davi 1000 anos antes de Cristo, descreve crucificação com precisão médica. Furou-se-me as mãos e os pés. Versículo 16. Posso contar todos os meus ossos, eles me olham e me contemplam. Versículo 17. Crucificação causa luxação dos ombros,
forçando a caixa torácica para fora, tornando as costelas visíveis. Davi estava vendo, por revelação profética, exatamente como Jesus morreria. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Versículo 18. João 19, 23 a 24, confirma que os soldados romanos fizeram exatamente isso. Dividiram as roupas e sortearam a túnica. A probabilidade de uma profecia tão específica se cumprir por acaso? Menos de 1 em 100.000. O historiador Simon Greenleaf, fundador da Escola de Direito de Harvard, aplicou os princípios de evidência legal aos evangelhos e concluiu: se o testemunho dos evangelistas fosse apresentado em qualquer tribunal humano, seria considerado válido. Ele passou de cético a crente depois de investigar as evidências, exatamente como aconteceu comigo. Isaías 53, escrito 700 anos antes de Cristo, é ainda mais impressionante. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Versículo 5. A palavra hebraica daká, moído, se refere especificamente ao esmagamento de ossos. A crucificação quebrava as pernas dos condenados para acelerar a morte. Mas João 19:33 diz que não quebraram as pernas de Jesus porque ele já estava morto. Por quê? Porque ele morreu de ruptura cardíaca, coração literalmente explodido pela pressão emocional e física. Quando o soldado perfurou seu lado com a lança, saiu sangue e água. João 19:34. Sinal médico inconfundível de hemopericárdio, sangue no saco pericárdico ao redor do coração. O fluido claro, água, era o soro que se separa do sangue coagulado. João estava descrevendo com precisão forense evidência médica de morte por ruptura cardíaca, sem conhecimento moderno de fisiologia. Como João, um pescador do século I, podia saber detalhes médicos que só descobrimos no século XX, porque ele estava lá, porque viu, porque aconteceu. Mas voltemos àquela sala. Jesus tinha lavado os pés deles, tinha predito a traição, tinha instituído a comunhão, e então disse algo que deve ter gelado o sangue de todos. Para onde eu vou, não podeis seguir-me agora. Mais tarde, porém, me seguireis. João 13:36. Pedro, impetuoso como sempre, protestou: por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Versículo 37. E Jesus, com uma tristeza infinita nos olhos: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, que não cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Versículo 38. O grego é devastador. Alector, ou mefonese reus rou arnese metris. O galo não cantará até que me negues 3 vezes. Jesus sabia que Pedro, o discípulo mais fiel, mais corajoso, iria traí-lo também. E mesmo sabendo disso, Jesus o amou. Mesmo sabendo que seria abandonado por todos, Jesus continuou. Mesmo sabendo que seria negado, rejeitado, crucificado, Jesus partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, dado por vós. Sabe qual foi o momento que me quebrou completamente? Quando percebi que Jesus sabia que eu também o negaria, por 20 anos. Com cada artigo científico que escrevi ridicularizando a fé, com cada conversa onde zombei dos crentes ingênuos, com cada vez que escolhi o orgulho intelectual em vez da humildade diante da evidência. Jesus viu Lucas Andrade sentado naquela sala imaginária, negando-o por 2 décadas, e mesmo assim disse: este é meu sangue, derramado por Lucas, por seus pecados, por sua arrogância, por sua cegueira, por seu ateísmo. Ele morreu sabendo que eu o rejeitaria, e morreu por mim mesmo assim.
Preciso compartilhar algo pessoal. Durante minha investigação, eu tinha pesadelos. Sonhava que estava naquela sala. Podia sentir o cheiro do azeite queimando. Podia ver o rosto de Jesus. Não o Jesus idealizado dos quadros, mas um homem real, com rugas de preocupação, olhos cansados de tanto chorar por Jerusalém, mãos calejadas de trabalhar com pedra por 15 anos. E ele olhava diretamente para mim e dizia: Lucas, você vai me negar amanhã, e depois de amanhã, e durante 20 anos, mas eu ainda assim vou morrer por você, porque te amo mais do que você consegue entender. Acordava chorando porque finalmente entendia. A última ceia não foi uma despedida, foi uma promessa de amor incondicional, uma promessa de que mesmo quando o negamos, mesmo quando o traímos, mesmo quando fugimos, ele continua ali, esperando, amando, perdoando. É isso que me aterroriza, não o julgamento, o amor. O amor absoluto, incondicional, inexplicável de um Deus que conhece nosso pior e ainda assim escolhe nosso melhor. Então quero perguntar algo pessoal, e falo sério. Você já teve um momento onde sentiu que Deus estava orando especificamente por você? Onde percebeu que Ele conhece seu nome, sua situação, seus medos, seus sonhos? É exatamente isso que Jesus estava fazendo naquela sala. Ele não estava apenas orando pelos discípulos, estava orando por você, por mim, por cada pessoa que um dia ouviria essa história e se perguntaria: será que é verdade? João 17 registra a oração que Jesus fez depois da ceia. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que por meio da palavra deles hão de crer em mim. Versículo 20. Você entende? Jesus estava orando por você antes de você nascer, antes de sua primeira dúvida, antes de seu primeiro pecado, antes de sua primeira busca por sentido. Ele viu seu rosto na eternidade e disse: Pai, por favor, não deixe que ele se perca. Agora, antes de você sair daqui, tudo o que acabamos de descobrir, as profecias cumpridas, as evidências arqueológicas, o amor incondicional demonstrado naquela sala, isso não pode ser apenas um vídeo que você assistiu. Precisa se tornar parte da sua caminhada diária. É exatamente por isso que deixei algo no comentário fixado. A ferramenta que mencionei, aquela que uso toda manhã antes mesmo de tomar café, ela pega tudo o que discutimos hoje e transforma numa jornada diária com Deus. Não apenas uma vez, todo santo dia. Vá ao comentário fixado agora mesmo. Não deixe passar. Se este vídeo mudou como você vê a última ceia, se inscreva. Eu vou fundo assim toda semana. E mais uma coisa, agora mesmo, enquanto você está sentindo isso, pense em uma pessoa, apenas uma, alguém que está lutando, alguém que está buscando, alguém que precisa saber que não está sozinho. Mande este vídeo para essa pessoa. Você pode mudar a vida dela hoje à noite. Pode ser a resposta para uma oração que ela fez ontem. Eu era ateu. Investiguei a última ceia para provar que era mito e descobri que era a verdade mais real que já encontrei.